Agora, os dois gols foram de cabeça em passes, né? O Pulga colocou na cabeça do Cebolinha. Não foi aquela bola aleatória. Joga na área e vê o que acontece. E o Arrascaeta, então, brincadeira. Não na cabeça do Pedro, com extrema categoria. Era para ter sido 3-0. Pedro, eu diria que era para ter sido 4 ou 5. A maneira que o Flamengo dominou o Fluminense foi melhor do que o Fluminense, era para ter sido 4 ou 5. Se classifica. E na prática, o resultado ficou, acho que pouco ainda, diante da superioridade do Flamengo sobre o Fluminense. E superioridade no placar, 2-0, nos números, se a gente olhar as estatísticas. Placar moral aqui. Placar moral ao pé da letra. 7-0 para o Flamengo. Que absurdo, não foi não. Quem viu o jogo, viu. O time do Fluminense não jogou. Com o De La Cruz dando um passe de cinema para o Arrascaeta, que fez um cruzamento para o Pedro cabecear e decretar. 2-0 para o Flamengo no Maracanã. Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Vambora ver o que a mídia esportiva falou sobre esse atropelo do Flamengo aí diante do Fluminense, né? O Flamengo vence o jogo aí por 2-0, uma boa vantagem, 2-0. Lembrando que tem o jogo da volta aí. O Flamengo precisa perder por 3 gols de diferença, vamos dizer assim, para perder essa vaga. Eu acho que o Flamengo já está classificado. Eu arrisco a dizer sim que o Flamengo já está com um pé e meio nessa final. Dificilmente o Flamengo vai levar 3 gols. E essa partida de hoje, meu filho, foi a melhor partida do Flamengo no ano até o momento, né? Então, de março para trás, desde que começou o Carioca, foi a melhor partida do Flamengo. E aquilo, o Flamengo ainda continua sendo a defesa que não é vazada, né? Então, o ataque metendo gol. Pedro, mais um jogo com 11 jogos e 11 gols. Então, o Pedro tá incrível. E, vou te falar uma coisa. O que joga o De La Cruz é uma barbaridade, né? Quando a gente assistia ele no River, era uma coisa. Agora, assistir ele aqui no futebol brasileiro é uma barbaridade que esse joga, esse pequeno uruguaio, né? Pequeno na estatura ali. Mas o futebol é gigantesco do craque Nicolás De La Cruz. Então vamos embora com mais um vídeo, vai deixando o seu like e deixa o seu comentário aí, né, sobre esse Fla Flu. Quem você achou que foi o cara do jogo pior lado do Flamengo? Deixa nos comentários e tamo junto aí, vamos embora. Alguém ainda questiona a titularidade do Pedro. Matheus, eu falei sobre isso na transmissão depois do gol. Não tem como discutir isso, gente. Hoje o Gabriel não estava no banco. Mas o Pedro tem um gol por jogo, 11 jogos na temporada. No estadual são 9 jogos, um gol por jogo. Não dá para discutir isso. O Pedro é hoje o dono da camisa 9, da posição de titular do ataque. E o Gabriel vai ter que voltar a jogar bem para disputar a posição com ele ou ao lado dele, né? Sonhando, vamos esquecer 2019. Hoje o Flamengo tem que ganhar e tem que jogar muito bem para o pessoal parar de pensar em 2019. 2019 é um ano maravilhoso da história do Flamengo, o melhor ano talvez, se você pensar na maneira como as coisas aconteceram. Um dos melhores, com toda certeza. 81 também foi, né? Mas vamos combinar, né, cara? Acabou 2019, o time está todo modificado. Ó, vamos lá, hoje jogou Rossi, chegou ano passado. Varela chegou ano retrasado. Fabrício Bruno ano retrasado. Léo Pereira 2020 e Ayrton Lucas 2022. O Pulga chegou em 22. De La Cruz chegou em 24. Arrascaeta é o remanescente de 19. Cebolinha chegou em 22, né? Araújo em 2023, Pedro em 2020. Então hoje é um remanescente. Depois entrou o Bruno Henrique, que também é remanescente de 2019. Os outros que entraram, Vitor Hugo, quem mais entrou? Vinha. Um veio da base, 19 não era do time profissional, era muito novo. O outro chegou agora em 2024 e assim vai. Então, o Igor Jesus também é da base, jogador que também, obviamente, era um garoto ainda em 2019, não poderia jogar nos profissionais. Então, o André Costa Pinto dizendo que a disputa por posições parece ter desativado o modo banana. Faz sentido. Viu como a Ayrton Lucas voltou a jogar bem, foi novamente convocado e hoje, sentindo a lesão do primeiro tempo, ele insistiu em ficar no campo, porque ele sabe que não pode dar espaço para o Vinha. Só saiu quando não deu mais, né? A expulsão, claro, falei na transmissão, o árbitro não teve coragem de expulsar. Aí precisou do VAR, depois de ver no vídeo de novo a pancada dada pelo Thiago Santos, né, no tornozelo
do Everton Cebolinha, e não teve jeito, ele teve que dar o cartão, né? Aí ele teve que expulsar, foi inevitável a expulsão do jogador. Mas realmente o árbitro não fez uma atuação tão caótica assim para tanta reclamação. Agora aquela coisa, são árbitros jovens, árbitros de 30, 31 anos, que acabam sendo mais vulneráveis a expressões. Isso é muito ruim, né? Muito ruim. E o Elton Rodrigues dizendo que o Flamengo pegou um dos melhores times do Brasil e ganhou com o pé nas costas. Mas o Fluminense não está num bom momento. Essa temporada do Fluminense, o time não tem jogado bem, ganhou lá a Recopa e tal, mesmo não jogou nada lá no Equador, não fez uma grande partida no Rio de Janeiro, embora tenha vencido, não foi uma partida exemplar. Enfim, bem abaixo de outros momentos. O Gustavo Mesquita, acho que o resultado foi ótimo, que o Flamengo jogou muito bem, elogio o De La Cruz. Eu acho que não, o Flamengo perdeu muitos gols. Poderia ter resolvido a questão hoje. Edgar Ferreira também elogiou o De La Cruz. Eu acho que hoje o Flamengo teve um momento que insistiu muito nos cruzamentos. Agora, os dois gols foram de cabeça em passes, né? O Pulga colocou na cabeça do Cebolinha. Não foi aquela bola aleatória. Joga na área e vê o que acontece. E o Arrascaeta, então, brincadeira. Na cabeça do Pedro, com extrema categoria. O Nangerson Antônio, como fica o meio campo quando o Gerson voltar? Eu acho que ele vai barrar o Gerson em condições, jogando bem, inteiro fisicamente, clinicamente curado. Eu acho que o Gerson joga e acho que quem é um candidato para sair do time é o Luiz Araújo. Mas agora o Gerson fazendo lado direito, é como eu imagino, tá? O Gerson fazendo lado direito e o De La Cruz jogando na posição que ele está atuando hoje. É o que eu imagino, tá? O Blaze acha que o Luiz Araújo é essencial para recompor muito bem. É isso que ele faz bem. As escolhas dele em algumas jogadas são erradas. Acaba chutando quando é para cruzar, cruza quando é para chutar. Ele precisa ser lapidado, o Luiz Araújo. Sabe? Trabalhar para que ele não se precipite no momento de definir as jogadas. Eu vejo dessa maneira. De La Cruz como ponta ainda não se mostrou, mas ele não vai jogar na ponta, joga circulando com mais liberdade. Vitor Hugo pode jogar por ali, o Vitor Hugo sim. Esse é o reserva do Luiz Araújo, como também o Bruno Henrique é reserva do Luiz Araújo, mas aí são características diferentes. O Vitor Hugo já é um ponta com características mais de meia, de força, de chegada na área, chutou até a bola hoje no gol. Foi uma boa defesa do Fábio. Alexandre Pato, sou Flamengo, mas esse esquema do Diniz não é loucura? Às vezes acho que é até amador, os caras fazendo bobinho dentro da área. Marcelo, eu acho que existe uma seguinte situação. O time sai jogando da defesa construindo, ok. Mas quando sobe a marcação e a marcação do adversário está muito encaixada e as linhas de passe, ou seja, as opções para troca de passe, elas são praticamente inexistentes e o risco é muito grande, eu acho que tem que haver uma outra saída. Quais são as saídas nesse caso? O chutão? Não. Uma bola longa invertida para encontrar alguém na intermediária depois dessa primeira linha que pressiona a defesa para tentar fazer um desafogo. Um centroavante, um atacante, um homem capaz de prender a bola lá na frente, ou seja, de receber um lançamento longo, fazer a parede ou dominar a bola, esperar a chegada dos meias para fazer um atalho, né? E fazer o time chegar ao ataque. Insistir em ficar trocando passos de forma extremamente perigosa, eu acho um exagero. Não acho que isso seja virtude. Eu acho que beira realmente a loucura, até a irresponsabilidade. Hoje, com um homem a menos, mais ainda. O Fluminense se expõe demais. E aí me incomoda no Flamengo a incapacidade de aproveitar esse tipo de situação. Quando recupera a bola, não transforma em gol. Contra 11 e contra 10. Então, esse encaixe que provocou bolas roubadas, recuperadas e jogadas de perigo contra o Fluminense, o Flamengo tem que aproveitar fazendo os gols e não está aproveitando para marcar os gols. Hoje era para ter feito 1-0 mais cedo, teve tudo para isso e no final do jogo era para ter vencido por um placar maior do que 2-0. Era para ter resolvido a questão hoje. Isso não pode ser ignorado. O time tem muitas virtudes defensivas, nem concede chance ao adversário, como eu já falei, Germancano nos 2 últimos Fla-Flus não chutou no gol. O principal atacante do Fluminense, goleador da temporada passada com 40 gols, ele não teve nos 2 últimos Fla-Flus, os 2 do Fluminense contra o Flamengo do Tite nesse ano, nenhuma chance de finalizar. Isso é muito, muito emblemático, é algo muito relevante. Mas o Flamengo tem que aproveitar as chances que cria. Hoje, já ontem, né? Passamos já da meia-noite, quase 1 da manhã, foram muitas claras oportunidades desperdiçadas pelo Pedro, pelo De La Cruz, enfim. Acho que isso precisa mudar.
Mas é loucura realmente ficar insistindo numa saída de bola super perigosa dentro da área, numa situação totalmente desfavorável. Aí você tem que ter alternativas. Eu acho que antes do chutão, o chutão é um alívio. Você está muito pressionado. Manda para longe, mas aí você tem que se reorganizar e saber que vai ser pressionado de novo. O adversário com a bola, ele vai recuperar a bola. Então tem que ter uma válvula de escape. Uma bola longa, encontra alguém que consegue prender a bola, segura e tal, espera a chegada dos colegas, toca um passe curto e tal, você já ganhou vários metros, né? Já está lá na frente, você estava dentro da sua área pressionado, a bola longa encontra alguém na ponta, direita ou esquerda, domina, prende, chega alguém, toca no lado, você já avançou e saiu da zona de perigo. Mas, enfim, eu acho que é um negócio muito exagerado. Enfim, mas é uma febre hoje em dia. Era para ter sido 3-0. Pedro, eu diria que era para ter sido 4 ou 5. A maneira que o Flamengo dominou o Fluminense foi melhor do que o Fluminense, era para ter sido 4 ou 5. Vamos falar um pouco do jogo de uma maneira geral aqui. Deixa eu só... Vamos falar do jogo em si. Como é que eu vi o jogo? Eu acho que o Tite engoliu o Diniz. Engoliu. Primeiro, porque o Diniz, ele mesmo se botou um pouquinho de sal, pimenta, ketchup, mostarda. Ele se tornou ainda mais palatável para o Tite quando ele resolveu substituir o André pelo Renato Augusto. Vamos combinar que isso aí foi uma... Se ele fizesse essa troca, já que o André estava suspenso, se a escolha para substituir o André fosse o Renato Augusto, só faria sentido se fosse contra um time mais fraco. Um time que você ia empurrar lá para dentro, ia atacar. E quanto mais jogador talentoso no meio-campo você tivesse, mais fácil isso seria. Então, faria sentido. Mas contra o Flamengo, cara, contra o Flamengo com o meio-campo de Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, e mais os laterais, e mais os pontas voltando. Pô, foi uma maluquice, cara. Foi uma maluquice. O Flamengo engoliu o Fluminense no primeiro tempo. O Flamengo engoliu o Fluminense no primeiro tempo. O Flamengo poderia e deveria ter metido pelo menos 2 gols no primeiro tempo. E 3 não seria um absurdo nenhum. O Flamengo finalizou 10 vezes. O Fluminense finalizou 1, e mal. Então, você vê que o tamanho... O Flamengo foi dono absoluto do jogo. O Flamengo jogou no campo do Fluminense. O Fluminense com aquela saidinha do Fernando Diniz não conseguia sair. Estava apertado no seu próprio campo. Existe uma coisa que o Flamengo precisa melhorar, é o índice de aproveitamento das oportunidades que cria. Isso acho que é a coisa mais urgente para o Flamengo acertar. A defesa já acertou. A defesa está jogando uma barbaridade. O meio-campo com Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta é um super meio-campo. O esquema dos pontinhas, ainda que o Luiz Araújo seja fraquinho, com o Cebolinha está jogando muito bem. E o Pedro está fazendo gol. O Pedro hoje teve umas 3 ou 4 oportunidades que ele perdeu, mas chegou no finalzinho, quando aquele 1-0, vamos combinar, hein? Se tivesse terminado 1-0, era para o rubro-negro sair com gosto de cabo de guarda-chuva na boca, né? 1-0 só era para sair frustrado. E o Fluminense soltando foguete. Porque, afinal de contas, 1-0, se o Fluminense ganhasse de 2-0, no segundo jogo, estava resolvido. Então, o gol do Pedro no finalzinho deu aquele alívio. Porque aí eu volto a dizer o que eu falei na primeira entrada da live. Para mim, o Flamengo já está classificado para a final. Por que eu digo isso? Porque hoje o Flamengo mostrou que é muito melhor do que esse Fluminense. É muito melhor que esse Fluminense. O Flamengo do Tite é um time que está mais bem armado agora do que o Fluminense. Tem mais talento que o Fluminense. E eu acho praticamente impossível imaginar que o Fluminense vá fazer 3 gols de diferença no Flamengo. Lembrando que se o Fluminense ganhar por 2-0, ainda assim o Flamengo é o finalista. 2-0 ou 3-1, 2 gols de diferença. Claro, os tricolores vão dizer, tá esquecendo a final do Campeonato Carioca do ano passado? Vocês ganharam a primeira também por 2-0, nós fomos lá e metemos 4-1. Pô, mas as circunstâncias são completamente diferentes, né, amigos? Primeiro, técnico era o Paulo Souza. Então, não precisa dizer... Não, era o Vitor Pereira. Paulo Souza foi antes. Era o Vitor Pereira. Aquela anta, que, aliás, caiu depois do 4-1. Segundo, que o time do Flamengo não tinha um De La Cruz no meio-campo.
O De La Cruz, cara, faz esse time do Flamengo subir alguns degraus. Alguns degraus. O De La Cruz e o Arrascaeta juntos, eu não sei como é que o Marcelo Bielsa não usa os dois juntos. Cara, parece uma orquestra. E o De La Cruz encontrou o lugar dele. O lugar do De La Cruz é o lugar do Gerson, que era do Gerson. E o Tite só foi descobrir isso quando o Gerson teve o problema renal e teve que se machucar, e teve que ser operado. Porque eu gosto sempre de repetir, porque as pessoas esquecem depois, e vai ter gente daqui a um tempo dizendo, pô, o Tite inventou o De La Cruz. Gente, a posição do De La Cruz sempre foi de segundo volante. Claro, com o talento que ele tem, ele joga nas 4 do meio campo. Mas a posição ideal dele é a de segundo volante. Ele disse isso na entrevista quando ele chegou. Aí o que acontece? Agora caiu no lugar certo. E está ganhando entrosamento com os jogadores. Está ganhando, sabe? Os caras já sabem. Você vê, o Pedro e o Cebolinha hoje tomaram susto com as bolas que ele meteu. Os próximos jogos, quando a bola estiver com o De La Cruz, os caras já vão ficar espertos. Esse cara vai botar a bola aqui no meu pé, não sei como, mas ele vai botar. E ele bota, cara. Ele bota. Terceiro gol, o passe é do Arrascaeta, mas a jogada é do De La Cruz. Então, esse cara fez o Flamengo realmente mudar de patamar. Então, por isso é que eu acho, sinceramente, que é praticamente impossível o Fluminense virar. Impossível. Repetir aquele 4-1 do ano passado, duvido e odó, porque é outro Flamengo. É outro Flamengo. E acho que esse Fluminense ainda está meio perdido. Ah, ganhou a Libertadores e ganhou a Recopa Sul-Americana. Verdade, ganhou. Mas não ganha um clássico há 12 jogos, cara. Há 12 jogos o Fluminense não ganha um clássico. Então, que fase espetacular é essa? Eu não acho que o Fluminense... Eu acho que o Fluminense mereceu os títulos que ganhou, embora eu faça sempre a ressalva da Libertadores, que o grande herói da Libertadores do Fluminense chama-se Ener Valencia, né? Os gols que ele perdeu no Beira-Rio teriam eliminado o Fluminense. Mas perdeu, não interessa, o Fluminense foi lá, classificou e tudo bem, e é campeão. Ganhou bem do Boca no acréscimo, na prorrogação. Palmas para eles. Reparou na outra coisa? Joga muito, Xará. Joga muito, 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 muito. Agora, perdeu um gol hoje que, meu Deus do céu, De La Cruz, que era aquilo, era para consagrar a tua atuação. E, mais uma vez, foi brilhante, né? Impressionante como é que ele acha os jogadores. Ele acha os jogadores de uma maneira tão surpreendente que, às vezes, até o próprio jogador se assusta. O Pedro e o Cebolinha, os dois, receberam passes tão espetaculares, diretos, verticais, que deixaram eles dentro da área, que eles se atrapalharam. Eles não acreditavam que o De La Cruz fosse meter aquela bola. Quando meteu, ele, opa, olha a bola aqui. Os dois acabaram perdendo o lance, que era para ter feito gol. Os dois ficaram na cara do goleiro, né? O De La Cruz joga muito, joga uma barbaridade. E é exatamente isso, a tranquilidade, né? O De La Cruz, ele é um budista dentro de campo. Ele flutua, ele toca a bola com uma tranquilidade e com uma rapidez. E tem uma rapidez, uma lucidez de raciocínio impressionante. O De La Cruz é realmente a grande contratação do Flamengo dos últimos anos. Tirando aquelas 2 janelas aqui espetaculares que a gente se lembra, né? Foram as janelas que formaram o time de 2019. Todo mundo. Primeira janela veio o Gabriel, veio o Bruno Henrique, veio o Rodrigo Caio. Na segunda janela veio Rafinha, Felipe Luiz, Gerson, Pablo Mari. Essas 2 janelas contrataram 9 dos 11 jogadores históricos de 2019. Mas, tirando esses caras, o De La Cruz é disparado a melhor contratação do Flamengo. Disparado. E eu fico me perguntando aqui por que o Flamengo não se coçou no ano passado, já que esse tempo todo de conversa não adiantou nada, porque o Flamengo teve que pagar a multa rescisória, essa é a verdade. O Flamengo poderia ter pagado essa multa rescisória no ano passado, né? E aí talvez a gente tivesse ganhado alguma coisa. Jogadoraço. Que jogo do Pulgar, craque demais. É mesmo, é um jogadoraço também. É bom que se diga, né? Esse daqui que acabou vindo para o Flamengo meio que por acaso, né? O Flamengo estava insistindo em Wendel, em um outro jogador, aquele volante Thiago, não sei lá o que jogava no Lyon, que o Juninho Pernambucano fazia o doce, tá? Então, aí não estavam conseguindo, alguém ofereceu o Pulgar, então traz esse Pulgar aí. Joga muito. Tem que ser feito já. Porque o Luiz Araújo, cara, eu vou dizer, vou repetir,
Aí depois ele fez 2 partidas boas, uma boa e a outra assim. Aí todo mundo cai no meu pé aqui. Queimou a língua com o Luiz Araújo. Cara, Luiz Araújo é fraco. É fraco. Pode ser um bom reserva. Para ser titular, é fraco. Vai já acabar perdendo essa vaga. Não tem bola para ser titular nesse time do Flamengo atual. Se o Gerson estivesse aqui, já estava barrado. Se o Gerson estivesse jogando. Mas, como não tem, e o Tite adora a tal história dos pontinhas, acaba jogando. É fraquinho. Então, eu acho que sim, o sistema com o Bruno Henrique pode ser a solução, mas eu acho que invertido. O Bruno Henrique na esquerda e o Cebolinha na direita. Porque o Cebolinha está jogando bem em qualquer parte do campo. Ele vai jogar bem na direita também. Venceu o Fluminense por 2-0, jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, e abrir uma enorme vantagem para o segundo jogo, para a segunda partida, que vai ser na semana que vem. Isso porque o Flamengo teve a melhor campanha, né? Foi campeão da Taça Guanabara, o troféu simbólico para quem faz a melhor campanha, e tem a vantagem de jogar por 2 resultados iguais. Então, o Fluminense, para se classificar, para buscar o seu tricampeonato, o Fluminense teria que ganhar o Flamengo por 3 gols de diferença. 2 gols de diferença, o Flamengo se classifica. E na prática, o resultado ficou, acho que pouco ainda, diante da superioridade do Flamengo sobre o Fluminense. E superioridade no placar, 2-0, nos números, se a gente olhar as estatísticas, nas sensações de controle do jogo ao longo da partida, no posicionamento dos jogadores. Então, assim, foi uma partida, uma partida muito impressionante do time do Flamengo, que começou devagar lá atrás e o Tite começou a ser muito criticado depois da volta da excursão aos Estados Unidos, e ele dizendo, vai ser aos poucos, preciso de mais um tempo aqui, um tempo ali, a coisa vai engrenar, e agora funcionou bem demais. O Flamengo e o Fluminense se enfrentaram 3 rodadas atrás, ou 2 rodadas atrás, e o Flamengo também ganhou por 2-0, e ao contrário desse jogo, eu acho que o Flamengo teve na partida de hoje, na partida de agora, uma efetividade da sua marcação alta muito grande, e isso fez o Flamengo praticamente controlar todo o tempo do jogo, toda a partida, né? O Flamengo, logo com 15 minutos, já tinha tido 2 chances claras de gol, depois ainda continuou tendo outras oportunidades. Se você pegar aqui a estatística do primeiro tempo, que eu tô pontaria do Flamengo, o gol só foi sair aos 47, depois de uma dessas blitz, um cruzamento longo do Pulgar para achar o Cebolinha de cabeça no segundo pau, entrando ali entre o Arias e o Guga, né? Naquele espaço, o Cebolinha entrou, cabeceou, o Fábio ainda tentou defender e a bola entrou. 1-0. No segundo tempo, o Fluminense talvez tenha vivido o seu melhor momento no jogo, que foi depois da saída do Ganso. Logo no intervalo, o Diogo Barbosa saiu machucado, veio o Marcelo, que criou uma ou outra jogada. Aos 4 do segundo tempo, num lance muito ao mesmo tempo, mas não envolvendo os dois, se machucaram Ayrton Lucas pelo Flamengo e Ganso pelo Fluminense. E aí os dois foram substituídos, o Vinha entrou bem no lugar do Ayrton Lucas, e o Lima entrou no lugar do Ganso. Quando você tirou Ganso e tirou essa dupla Ganso e Renato Augusto, que não funcionou em termos de combatividade no primeiro tempo, e nem também na saída de bola, a gente vai lembrar, a saída de bola do Fluminense hoje não contou com o André, que estava suspenso. Então, a ausência do André, mais uma marcação alta efetiva do Flamengo, fizeram com que o Flamengo controlasse praticamente o primeiro tempo todo. Com a saída do Ganso, o Lima entrou muito bem no jogo, entrou compondo e fechando o lado direito ali do meio e ajudando a saída de bola. E aí o Fluminense passou a viver talvez o seu melhor momento no jogo. Então ali dos 5 do segundo tempo até os 18 do segundo tempo, então por ali por 15 minutos arredondando, por 15 minutos, o Fluminense teve um bom momento no jogo, sem conseguir deixar o Flamengo passar praticamente do meio campo, e ali não teve nenhuma chance clara de gol, mas estava incomodando.
até que o Thiago Santos erra um passe no meio campo, ele tenta abrir a bola para o Guga pela direita, e ele dá um passe muito curto, o Cebolinha antecipa, rouba a bola e dá um tapa na frente, e aí o Thiago Santos só tinha duas coisas, ou ele evitava a expulsão e deixava o Cebolinha entrar livre, aberto pela esquerda, podendo trazer para dentro, ou ele dava uma pegada no Cebolinha e ele deu uma pegada dura, deu aquela esticada de perna voadora ali, ele acabou pegando no tornozelo do Cebolinha, o árbitro bizarramente deu cartão amarelo no campo e o VAR corretamente chamou para expulsar, porque é trava no tornozelo, então uma expulsão, o próprio Thiago Santos nem reclamou muito, comissão técnica foi na frente do banco do Fluminense, a comissão técnica do Fluminense não reclamou muito, porque de fato, e aí o jogo na prática tinha acabado, né? Então, assim, muito boa a partida do Flamengo no sentido tático. E excelente a partida do De La Cruz, que teve duas oportunidades de finalizar, uma no primeiro e outra no segundo, que ele pega mal, ele estava na linha da pequena área. Se ele pega bem na bola, ele faria o gol, mas ele pegou meio que de restrevela, assim, então a bola saiu fraca. Mas que partida do De La Cruz, para mim o melhor jogador em campo. Depois, no segundo tempo, quando o Tite botou o Igor Jesus, né? Ele tirou o Pulgar e tirou o Luiz Araújo e deu uma recuada no De La Cruz. De La Cruz passou a jogar quase ao lado do Igor Jesus e passou a armar o jogo de frente. Que atuação do De La Cruz! Falei aqui no vídeo sobre a contratação do De La Cruz, né? Assim, é um jogador que conserta o time, é um jogador que equilibra o esquema e faz o que o time precisar. Se você precisar que ele trabalhe um pouco mais atrás, ele faz na distribuição. Se você precisar que ele acelere pela ponta, ele faz. Se você precisar que ele seja um armador, como ele jogou um pouco mais avançado no primeiro tempo, ele faz. Que atuação! Mais uma vitória do Flamengo, mais uma vitória sem sofrer gols. A gente tem que lembrar, o time treinado, o Flamengo levou um gol no campeonato, um gol, que foi no empate 1-1 com o Nova Iguaçu, um gol num erro direto do zagueiro Noga, né? A bola estava com ele dominada, ele foi querer adiantar, o jogador do Nova Iguaçu roubou e fez o gol. E esse jogo foi com um time sub-20, foi com um time de jovens do Flamengo, porque não era o time profissional que estava lá nos Estados Unidos. Com o comando do Tite, com o time profissional, o Flamengo não levou gol no Campeonato Carioca, não levou gol em jogos oficiais. E abre uma vantagem muito grande. Falando sobre o Flu... Eu vou botar logo o meu placar moral aqui. Placar moral ao pé da letra. 7-0 para o Flamengo. Que absurdo, não foi não. Quem viu o jogo, viu. O time do Fluminense não jogou. O time do Fluminense, vou repetir, é a última vez que eu vou falar nisso. Se não pararem com esse jogo, eu classifico de idiota. Junta um bolinho, fica tocando aqui, aquilo de sempre, tocando aqui. O time adversário, hoje o Flamengo, abafa, rouba a bola e vai para dentro. O time do Flamengo, com 3 toques, ele chegava à beirada da meia-lua da grande área do Fluminense. Fluminense com 800 toques não conseguia, porque os toques estão lá atrás, lá do goleiro, da pequena área, da meia-lua da grande área, para dentro da área. Aquele toque absurdo, toque que não rende nada. E aí o que faz? Lançamento. Aí pega o lateral lá embaixo, ou ponta, ou alguém que está na ponta. Domina, não tem ninguém. Aí ele volta para o zagueiro volta para o goleiro. Foi o jogo do Fluminense. O Fluminense não fez absolutamente nada. O time do Flamengo passeou no campo. Primeiro tempo era para ter terminado 5-0 o Flamengo, tranquilamente. E outra coisa, mas o time está todo quebrado. Isso é outro problema. Estou discutindo o time quebrado. Eu estou discutindo o que jogou ou o que não jogou. Porque o time do Flamengo também. Ele não teve o Gerson. Mas o outro, o André, faz muito mais falta. Compreendo. Mas o que vai se fazer? Tem que botar o outro. E o time? Tem que jogar. Esse aqui é o problema. O Flamengo jogou.
Então, quem é o armador do time do Flamengo? Você não sabe quem é. Ou é De La Cruz, ou é o Arrascaeta. Ou são os dois. Porque o Pulgar, um pouco mais atrás, muito bom jogador. Mas vai tocando. Só que os outros dois, De La Cruz e o Arrascaeta, são inteligentes. São os que pensam. Dá a bola para ele. E outra coisa que ninguém, quer dizer, ninguém dentro do campo nem fora de campo, o Diniz também não viu nada. O Arrascaeta está jogando atrás do cara do meio do campo. Será que não tem um desgraçado para ver aquilo? Ele está entre o meio do campo e a defesa. E o cara que está de frente, no caso de La Cruz, ou o Pulgar, ou até o Luiz Araújo, quando fechava aqui no meio, descobre ele. Ele está ali. Toca, meteu a bola nele, no Arrascaeta. Arrascaeta domina, gira, está de frente para a zaga. De um lado Cebolinha, do outro lado Pedro. Acha que vai acontecer o quê? Gol. Ou um desespero danado na defesa do Fluminense. Porque o meio do campo vai dar de 18 em qualquer time aí. Porque é o melhor, sem sombra de dúvida, é o melhor elenco no meu modo de ver, do futebol brasileiro. E outra coisa, meio do campo melhor não tem. Pega aí, não tem. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta. Tá certo? Esses três. Estou tirando o Gerson. Se colocar o Gerson, aí para tudo, eu estou indo embora também. A arbitragem é uma porcaria, zero. Zero para a arbitragem. Craque do jogo, eu vou botar Arrascaeta. Arrascaeta, seu desgraçado, tenho a sua camisa autografada. E esse De La Cruz também já está começando a passar dos limites. Sabe tudo. Joga fácil, toca fácil o jogo. Completa. Completou com maestria no meio do campo do Flamengo. E a baranga do jogo, vou botar o Thiago Santos, que foi expulso aos 17 minutos. Se a coisa já estava feia, com -1 então passeou o time do Flamengo, tecnicamente muito melhor, taticamente deu um nó, o Tite deu um nó no Diniz, e o Diniz continua com aquele joguinho de cerca Lourenço, ali no cantinho, no outro cantinho, e os caras só metendo gol. Acorda, Diniz! Valeu, galera! Futebol do Rio de Janeiro, que meteu 2-0 no Fluminense no jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. Agora o Fluminense tem de vencer o Flamengo por uma diferença de 3 gols, ou seja, muito improvável, porque esse time do Flamengo simplesmente não toma gol. Mas, num primeiro momento, num primeiro comentário, a gente tem de enaltecer aqui o sistema ofensivo armado pelo técnico Tite, né? Lembrando que o Flamengo jogou com Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo pelo lado direito, Everton Cebolinha na canhota e Pedro mais à frente, contra um Fluminense que surpreendeu na escalação inicial, com o Fernando Diniz colocando Renato Augusto no lugar do André, recuando Martinelli, né? Então ele tinha Martinelli no meio de campo, Renato Augusto, Ganso, e aí no ataque já tradicional que todo mundo conhece, os dois pontas, Arias e Cano centralizado. E o Flamengo deu um banho no Fluminense no primeiro tempo. Foram 10 finalizações rubro-negras contra apenas uma do Fluminense, né? O que mostra a superioridade absurda do Flamengo no primeiro tempo, que acabou sendo coroada com o gol do Everton Cebolinha no finalzinho, né? Após um cruzamento espetacular do Pulgar, ele no segundo pau fez um gol meio que no estilo Bruno Henrique, né? Subindo mais do que os zagueiros adversários e colocando, cabeceando em cima do Fábio, mas o Fábio não tinha tempo de reação, ficou uma cabeçada muito forte, a queima-roupa que impediu que o goleiro tricolor conseguisse fazer uma intervenção bem sucedida. No segundo tempo, o Fluminense voltou melhor porque o técnico Fernando Diniz fez uma alteração. Tirou o Diogo Barbosa, que começou jogando pela lateral esquerda, e colocou o Marcelo, né? E o Fluminense melhorou.
fez em 12 minutos o que não havia feito nos 49 anteriores, ou seja, finalizou 3 vezes. E aos 21 teve uma bela oportunidade com o John Arias. Só que um pouco antes disso, aos 18, para mim tem o lance que define a semifinal. A expulsão do Thiago Santos, aliás, após um chamado do VAR, uma expulsão, um lance para expulsão clara do Thiago Santos, após uma entrada em Everton Cebolinha num contra-ataque promissor do time do Flamengo, né? E a partir daí, nosso Flamengo passa a dominar amplamente a partida e chega ao seu gol, mais uma vez no finalzinho de uma etapa, com o De La Cruz dando um passe de cinema para o Arrascaeta, que fez um cruzamento para o Pedro cabecear e decretar. 2-0 para o Flamengo no Maracanã. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí. Eu vou te falar uma coisa. Sabemos da capacidade do De La Cruz, né, de jogar bola. A qualidade técnica que ele tem com a bola nos pés. E também, muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora já assistiu algum jogo do De La Cruz no River Plate, né? Até quando ele vinha aqui para o Brasil disputar a Libertadores contra algum time brasileiro. E eu vou te falar uma coisa. Assistir o De La Cruz enquanto ele estava no River ou na seleção uruguaia é uma coisa. Mas você acompanhar o De La Cruz jogando aqui no futebol brasileiro e jogando do jeito que ele tá, parece que ele já tá aqui no futebol brasileiro já tem 2, 3 anos. O cara, ele não sentiu o peso da adaptação. Podemos considerar que ele tem mais 3 uruguaios ali que ajuda na... 2, né? Porque o Vinha também chegou depois dele. Então tem 2, o Arrascaeta e o Varela, que pode ajudar na adaptação. Mas o cara se adaptou muito rápido. A gente tá em março ainda. E o cara tá voando jogando bola. O que o De La Cruz jogou hoje foi uma barbaridade. Teve um passe ali que ele deu pro Pedro. Ele achou um passe pro Pedro. Eu fiquei assim, caralho. Quase eu falei a palavra. Caramba. E o Pedro acabou chutando travada a bola ali, né? Então é aquilo. O De La Cruz é muito diferente. O Arrascaeta também, outro gênio da bola aí, aqui no futebol brasileiro. Jogou demais. E eu coloco ele como o craque do jogo, né? Na Band aí colocaram, né, o Cebolinha como o melhor jogador em campo. Eu não concordo. Eu concordo que o Arrascaeta, para mim, foi o melhor jogador em campo. E o Arrascaeta é fora de sério, né? O Flamengo fez 2-0, um ótimo placar, porém, as chances que o Flamengo criou deixa a gente com aquele gostinho que poderia ter sido 3-0 para cima, né? Só no primeiro tempo, se tivesse terminado 2-3-0, não seria maldade nenhuma, né? Então o Flamengo não teve nem dó e nem piedade do Fluminense. Fez 2-0, uma ótima vantagem. Dificilmente o Flamengo vai levar 3 gols, né, no jogo da volta. Dificilmente. Eu fiz eu pensei em uma probabilidade, né? Questão de probabilidade. O Flamengo até agora levou 0 gols. 0 gols, né? Levou nenhum gol como time titular. Se a gente colocar Flamengo e Fluminense jogar 10 vezes em seguida, a chance do Fluminense em um jogo só, de 10 possíveis, em um jogo, fazer 3 gols no Flamengo em uma partida é bem baixa. Bem baixa. Do jeito que o time está encaixado, está bastante organizado, todo mundo se ajuda para atacar, para defender. Eu acho que, mesmo se jogasse 10 Fla-Flu seguido, eu arrisco a dizer que o Fluminense não conseguiria marcar 3 gols em nenhum jogo. Então, no próximo jogo aí, vai ter o retorno do André, que é um ótimo reforço para o Fluminense. Também vai ter o desfalque do Thiago Santos, mas pode colocar ali, vamos dizer assim, o zagueiro Antônio Carlos, o zagueiro Emanuel ali na zaga. São zagueiros de ofício mesmo, então não tem importância. Mas o Flamengo levar 3 gols, eu não acredito que isso vai acontecer, sinceramente. O ano passado foi a mesma coisa, fez 2-0. Pô, ano passado era o Vitor Pereira. Time todo bagunçado. O time já vinha de porrada atrás de porrada. Era Mundial, era Supercopa. Então é aquilo. A Taça Guanabara perdida também. Então comparar o momento do Flamengo do ano passado com esse, totalmente diferente, né? E o time desse ano é bem mais forte do que o ano passado, né? Então é aquilo.
Não creio que o Flamengo perca essa vaga. E eu arrisco em dizer sim que o Flamengo já está na final. Com um pé e meio na final, vamos dizer assim. Não desmerecendo o Fluminense, mas o Flamengo já está com um pé e meio na final, né? Então, o Flamengo já com um pé e meio na final, na minha opinião, né? Eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários. E foi um amasso, né? Amasso do início ao fim, né? O Flamengo jogou. Sim, eu considero sim a melhor partida do Flamengo no ano. Então deixa o teu comentário aí, o seu like também ajuda demais, galera. Tamo junto e